Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, morreram. Este é o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez te agradecemos por estarmos na tua casa. Queremos te agradecer também por termos a tua palavra para a nossa instrução.
ajuda-nos a entendê-la e que Teu Espírito não apenas ilumine nosso entendimento, mas aplique a Tua santa palavra aos nossos corações, segundo a necessidade de cada pessoa que chegou até aqui nesta noite. E é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, eu quero pedir perdão pelo título do sermão de hoje à noite. Parece tema de TCC. Não é verdade? Olha lá. Como funciona a descrença? Um estudo de caso envolvendo Jesus e os seus ouvintes na sinagoga de Cafarnaum. Diego, uma sugestão para o seu trabalho de conclusão de curso. Mas, irmãos, este final do capítulo 6 de João é de uma importância que nós não conseguimos dimensionar. Isso por duas razões muito claras. Nesse capítulo, o evangelista João registra de forma inspirada a maior deserção acontecida durante o ministério terreno de Cristo. Obviamente, deserção relacionada com o pecado da descrença. É o que Jesus repetiu várias vezes ao longo do registro que nós temos aqui no Evangelho. Não bastasse ser o registro da maior deserção por causa da incredulidade daqueles que aparentemente estavam seguindo a Cristo, você tem neste capítulo o primeiro anúncio do Salvador acerca de um personagem descrente e de forma chocante que fazia parte justamente do colégio apostólico. Judas Iscariotes era um homem que estava entre os 12, foi escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus, ele não errou nisso. Ele escolheu Judas justamente para dizer que até o ofício mais distintivo da igreja cristã não confere fé a quem o recebe. Não é pelo fato de Judas ter sido um apóstolo que ele também ganhou o dom da salvação, que é a fé. Mas, por outro lado, você tem nesse registro de João também um relato maravilhoso a respeito de alguns sinais que caracterizam a fé salvadora. Aquela confiança que caracteriza todos aqueles que podem dizer com segurança que têm a vida eterna, que estão seguros, confiados exclusivamente nos méritos de Cristo. E também a gente pode dizer uma coisa adicional com relação a isso. Não bastasse nós termos nesse final do Evangelho, do capítulo 6 de João, traços maravilhosos da fé salvadora, você tem também uma das mais extraordinárias confissões que nós encontramos nas Escrituras. Veja aí o verso 68 e 69. Quando Pedro vai dizer: Senhor, nós não temos para onde ir. Nós temos crido que Tu és o Salvador e temos tido nessa nossa confiança, expectativa da vida eterna, e nós não vamos embora. Nós, diz o verso 69, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A maior de todas as deserções, ilustrada com a figura de Judas Iscariotes de um lado. De outro lado, você tem traços maravilhosos da fé salvadora na descrição do evangelista, e isso sendo reforçado pela extraordinária confissão
do próprio apóstolo Pedro. É claro que nós temos duas coisas para considerar aí. E eu quero considerar hoje à noite apenas a primeira, que é como funciona a descrença. A primeira resposta nós temos no verso 41 até o verso 51. Irmãos, a descrença funciona muitas vezes quando o incrédulo ele se nega a enfrentar a verdade que lhe é apresentada. Então a gente pode dizer que a descrença funciona desviando-se da verdade, quando de fato aquele que está sendo confrontado com a verdade deveria reconhecê-la. Mas o descrente se nega a reconhecer a verdade. Os ouvintes de Jesus murmuraram, veja o verso 41. E no verso 43, Jesus os censura por causa disso. E é importante notar uma coisa na reação daqueles homens que ouviram Jesus dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não demonstraram o menor interesse de investigar essa declaração, é bem verdade, bombástica, que foi feita por Jesus a respeito da sua própria natureza. Eles não desejaram saber o que estava por trás daquela declaração de Jesus. Irmãos, e esse é o mecanismo típico que muitas vezes você observa na natureza humana, quando se mostra desinteressada a enfrentar as verdades que parecem lhe desafiar. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa história. Alguma pessoa que foi confrontada por uma verdade que ela deveria tratar, talvez se justificar, ou talvez confirmar, quem sabe abraçar e defender. Mas ao invés de fazer isso, o ouvinte que é confrontado por uma determinada verdade se nega a investigá-la. E para se desviar da investigação, ataca quem a proferiu. Já viu isso? Olha lá. Ele deixou de considerar a ideia que lhe foi apresentada, porque era muito dura, e passou a atacar a pessoa que a proferiu. Já ouviu isso? É muito frequente. Na psicologia se chama isso de mecanismo de defesa. Né? A pessoa se nega a enfrentar a verdade e começa a atacar quem a proferiu. Veja o verso de número 42. Não foi justamente isso que aqueles judeus fizeram? Precisamente isso. Mas, irmãos, a pergunta é a seguinte: que eles fizeram isso está claro. Mas por que eles fizeram isso? E por que os homens, que muitas vezes são confrontados por uma determinada verdade e se desviam dela, reagem dessa natureza? Nós temos duas respostas. A primeira delas é que quando Jesus declarou que ele era o pão que desceu do céu, ele estava indicando a sua própria divindade. O mestre não era simplesmente um personagem humano, ele era divino, ele havia descido do céu. E se Jesus é divino, qual é a implicação disso? Aqueles que tinham ouvido a declaração a respeito da sua majestade deveriam reconhecê-lo como rei e senhor de suas vidas. Mas, irmãos, isso demandaria uma coisa. Demandaria uma revisão radical no conceito que aqueles judeus nutriam a respeito do Messias que deveria vir ao mundo. E no imaginário judaico daqueles dias,
O Messias era simplesmente um personagem político poderoso que iria surgir para libertar a nação do jugo romano. Algo muito distante do conceito ensinado nas Escrituras acerca da natureza do Salvador. Veja o verso 41, o verso 52. Eles eram judeus. E Jesus estava proferindo o seu discurso interpretativo do milagre da multiplicação dos pães, dizendo que ele era o pão que havia descido do céu. Veja o verso de número 59. Justamente na sinagoga de Cafarnaum. Irmãos, era um rompimento muito difícil. Abandonar aquela ideia equivocada de que o Messias era um libertador político, para agora abraçar a ideia de que ele é Senhor, Rei, que quer assumir o governo da vida daqueles que compreendem e abraçam a verdade de que ele é o pão que desceu do céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve a experiência de pregar o Evangelho para uma pessoa e dizer para essa pessoa, sem rodeios, que o Evangelho vai fazer com que essa pessoa abra mão da vida dela para ser governada por Cristo? Já teve essa experiência? Irmãos, é muito difícil isso. A natureza humana, ela é extremamente possessiva. E é por isso que na linguagem do Evangelho, o convite de Cristo é: se alguém quer vir após mim, tem que entregar tudo. Entregar tudo. Mas até a última gaveta da minha vida, a última gaveta da sua vida. Mas eu entrego 90%, mas a última gaveta não. E Jesus Cristo disse, então, pode ficar com as 10. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um rei que quer assumir o senhorio da vida daqueles que ouvem a sua mensagem. Porque ele é o rei. Ele é o pão que desceu do céu. Mas essa é a primeira resposta. Mas tem uma segunda resposta. Por que eles reagiram assim? Deixaram de considerar a verdade e passaram a atacar aquele que a proferiu. Irmãos, porque o anúncio que Jesus Cristo fez, dizendo que ele era o pão que havia descido do céu, esse anúncio exigia uma experiência espiritual com a sua própria pessoa. Não era simplesmente a adoção de uma verdade teórica que eles deveriam subscrever. Jesus não é o pão da vida, preste atenção nisso, apenas para ser reverenciado. Porque talvez você pergunte para uma pessoa se essa pessoa reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Raramente você vai encontrar alguém que diga, olha, eu não reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa insolente a tal ponto de negar essas insígnias do próprio Mestre. E me lembrei agora da experiência que teve John Wesley, quando saiu da Inglaterra para ser missionário nos Estados Unidos, na época chamada de Nova Inglaterra. E ele passou por aquela experiência no navio, dramática, quando uma tempestade se abateu sobre o barco, ele ficou apavorado. E ele era um clérigo inglês da mais alta competência. E ao chegar na Nova Inglaterra, ele foi apresentado à pessoa que ia cuidar dele. E ao apertar a mão do seu anfitrião, o homem perguntou para ele, você conhece Jesus Cristo? E aí John Wesley, que era um erudito, ele desfiou toda a sua teologia para o homem. O homem não disse nada,
só apertou a mão dele e disse: não estou perguntando sobre teologia. Eu estou perguntando se você teve uma experiência com o Salvador. Irmãos, o Evangelho não é simplesmente uma cartilha teórica da revelação perfeita de Deus para que a gente possa abraçar e subscrever. O Evangelho exige de nós uma experiência espiritual com a pessoa do próprio Salvador. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso dói. Olha que coisa interessante. No sentido espiritual que Jesus Cristo estava procurando passar para aqueles seus ouvintes na sinagoga de Cafarnaum, ao se apresentar como pão da vida que desceu do céu, Jesus Cristo estava dizendo para eles que eles precisavam diariamente se alimentar da pessoa do Salvador como o mantimento espiritual necessário para que as suas almas pudessem experimentar vida. Mas eles eram essencialmente materialistas e não estavam interessados em experiências espirituais. Talvez subscrever uma confissão tivesse interesse, mas ter uma experiência viva de conversão, de transformação espiritual, a tal ponto de viver como alguém indigente, dependente de Deus, do pão diário para o alimento da própria alma. Isso era demais. Então eles se desviaram da verdade e não tiveram coragem de enfrentá-la, de reconhecê-la, e atacaram o mestre. É assim que funciona a descrença. Segunda resposta que o texto nos dá, veja do verso 52 até o verso 59. A descrença muitas vezes funciona como uma completa incapacidade de raciocinar espiritualmente. É o que você tem aí nesse segundo parágrafo, onde Jesus aprofunda o seu ensino sobre o que significa ter comunhão com a sua pessoa. Eles estavam espiritualmente mortos, e o mestre diz isso com clareza, veja o verso 53. E o desafio de Cristo era o seguinte: se eles estavam mortos, eles precisavam ganhar vida. E se quisessem ter vida espiritual, eles teriam que fazer de Cristo a provisão mais importante do ponto de vista espiritual para as suas almas. E o verso 58 é o desafio contundente de Jesus para eles. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele pão que os israelitas da velha dispensação comeram durante o deserto, a caminhada pelo deserto. E ao comerem aquele pão, morreram. E muitos daqueles israelitas, a maioria daqueles que caminharam pelo deserto, que comeram do maná caído do céu, eram judeus incrédulos. Significa dizer que aquele pão material que os sustentou durante 40 anos não era uma bolacha que salvava, porque o maná era parecido com uma bolacha de coentro, diz o texto lá de Êxodo. Aquela experiência com aquele milagre extraordinário de mantimento de uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas durante o deserto, mesmo no meio de um dos milagres mais espetaculares da história bíblica, nós temos judeus permanecendo incrédulos e morrendo sem salvação. E Jesus Cristo diz com clareza: olha, esse pão material com o qual os judeus do passado tiveram experiência não salva. Mas esse pão espiritual que eu estou lhes apresentando, e Jesus Cristo diz: olha, sou eu sou o pão da vida, esse pão salva. É o que você tem. Tal como o maná que alimentou os israelitas até chegar em Canaã. É o pão que desceu do céu, o pão da vida, que alimenta os verdadeiros crentes,
até que sejam promovidos à glória celestial. Mas preste atenção, por mais que você seja extremamente habilidoso para explicar realidades espirituais para quem tem a mente obscurecida pelo véu da incredulidade, você não vai conseguir que essa pessoa tenha o discernimento para compreender aquilo que você está falando. E deixa eu dizer uma coisa, não se culpe por causa disso. Muitas vezes, nas experiências que nós temos de compartilhar o Evangelho com parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, às vezes nós voltamos para casa, não sei se você já teve essa experiência, mas com aquela sensação, olha, eu deveria ter dito isso, mas por que eu não usei essa ilustração? Por que eu não argumentei dessa forma? E aí quando você passa por esse tipo de experiência e às vezes quer até se punir, você lembra aqui de João 6. Você tem, não é João Calvino, não é George Whitefield, não é o Bispo Riley, não é Martin Lloyd Jones, ou qualquer personagem pregador da história da igreja, poderoso, é o próprio Senhor Jesus. Ele explicando que ele era o pão espiritual, o pão que desceu do céu, e dizendo para os seus ouvintes, vocês precisam comer esse pão. E o Jesus dizendo, esse pão é a minha carne. Será que ele quer que a gente participe de um ritual de canibalismo? É o que você tem no texto. Irmãos, essa é uma passagem que tem suscitado ao longo da história muita controvérsia. Eu queria dizer alguma coisa sobre isso. Jesus não está falando literalmente. Até porque canibalismo é alguma coisa que você não encontra apoio nas Escrituras. É uma afronta àquilo que a Bíblia nos ensina. Mas segundo, alguns interpretam aqui Jesus falando do pão da vida, da carne, não sei, como se ele estivesse falando de ceia, de Eucaristia. Não é Eucaristia, porque o sacramento só vai ser instituído cerca de 1 ano depois. Em João 6, nós estamos aproximadamente a 1 ano da crucificação. E a ceia do Senhor só vai ser instituída nas vésperas da crucificação. Jesus não está ensinando ceia aqui. Terceiro, Jesus não está exigindo daqueles incrédulos que eles compreendessem com clareza e perfeição a doutrina da expiação. Porque nem os apóstolos compreendiam com profundidade essa realidade que só vai ser assimilada depois que a realidade do Calvário acontecer. Lembra da história de Pedro? Quando Jesus começou a avisar que ele iria morrer e ressuscitar. E Pedro disse, mestre, isso jamais vai te acontecer. Está com um pensamento negativo. E começou a censurar Jesus a respeito do seu anúncio, do anúncio da sua paixão. E o apóstolo foi duramente repreendido pelo próprio Salvador. Portanto, aqui nós não podemos interpretar o texto como sendo uma exigência para aqueles incrédulos, para que compreendessem a doutrina da expiação. Obviamente, para os leitores do quarto evangelho, que foram crentes, depois que a obra da cruz e da ressurreição se consumaram, nós podemos dizer assim, esses sim, deles nós exigimos a compreensão dessas palavras de Jesus relacionadas com a doutrina da expiação. Mas o que convém destacar aqui, na maneira como a descrença funciona, é a sua incapacidade de raciocinar espiritualmente. E o apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito.
porque elas se processam espiritualmente. A descrença, portanto, revela essa incapacidade de raciocinar. Terceira coisa, veja o verso 60 até o verso 65. A descrença funciona muitas vezes demonstrando uma radical incompatibilidade com o padrão divinamente revelado. É o que você tem nesse terceiro parágrafo. Veja o verso 61. Primeiro, a dificuldade para enfrentar a verdade que é apresentada. Depois, a dificuldade para raciocinar. Terceiro, você tem um escândalo. No verso 61, um verbo forte. Preste atenção. O verbo quer dizer que aqueles ouvintes, depois de demonstrarem um completo desinteresse para enfrentar a verdade, depois que aqueles descrentes, eles demonstraram uma dificuldade radical de raciocinar espiritualmente, vem a terceira fase da experiência da descrença. Um desencanto espiritual que vai se abater sobre aquela multidão. E é justamente isso que você tem nesse terceiro parágrafo. E precisamos destacar o seguinte: aqueles que se desencantaram com a mensagem do Evangelho apresentado por Jesus Cristo não eram verdadeiros crentes. Apesar de serem chamados seus discípulos, veja aí no verso 60, eles não possuíam a fé verdadeira. A designação não regenera ninguém. Nenhum ofício de apóstolo salvou Judas. O fato de alguém estar sendo chamado de discípulo não significa obrigatoriamente que essa pessoa tenha fé salvadora. O apóstolo não tinha. Então nós não podemos, a partir dessa descrição, aqui discípulos significa aqueles que estavam seguindo a Cristo como mestre. Simplesmente isso. Não que eram verdadeiros crentes. Segunda coisa que nos convém observar: as razões do desencanto daquela multidão com o discurso do mestre, essas razões eram de natureza estritamente espiritual. Jesus interpreta de forma contundente aquela reclamação dos incrédulos. Veja o verso 63. E cabe aqui a pergunta, fazendo uma leitura daquilo que nós temos neste capítulo. A pergunta é a seguinte: por que toda aquela multidão se escandalizou? Se desencantou? Debandou? Diante de tudo aquilo que Jesus falou? À luz do seu próprio sermão, nós temos duas respostas. E a primeira delas é que os seus corações eram pecaminosamente materialistas. O capítulo 6 de João nos mostra que, apesar de toda aquela multidão se mostrar entusiasmada em seguir Jesus e até se colocar numa situação de risco naqueles 2 dias, aquela multidão, ela estava atrás de 3 coisas. Ela estava atrás de sinais, estava atrás de comida e estava atrás de um líder político. Quando Jesus Cristo disse: olha, eu não vou fazer nenhum sinal, eu não vou repetir a merenda, e eu não vim a este mundo para ser um líder político, mas eu quero oferecer para vocês uma coisa infinitamente superior a essas 3 juntas. Eu quero oferecer pão espiritual para a alma de vocês. Aqueles corações materialistas disseram: nós não estamos interessados nisso. Ofereça pão espiritual para quem quiser. Nós não queremos pão espiritual. Nossos interesses são outros. Estão aqui
na horizontal. Materialismo. E a segunda resposta, irmãos, é que eles não estavam dispostos a revisar a religião que eles professavam. Jesus disse ser superior a Moisés, que deu pão material, maná, no deserto. Jesus Cristo disse, olha, eu tenho um pão melhor, superior. O pão do céu para vocês. E eles se ofenderam. Em suma, o comentarista sintetizou aquilo que nós temos aqui de forma maravilhosa. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Eu vou repetir devagar. O que eles queriam, ele com E maiúsculo, Jesus, não podia dar. E o que ele oferecia, eles não queriam receber. Que frase, que síntese maravilhosa. Eu vou repetir. O que eles queriam, Jesus não podia lhes dar. E o que Jesus oferecia, eles não queriam receber. Que síntese maravilhosa daquilo que nós temos aqui. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não é assim que funciona a descrença? Muitas vezes você oferece para alguém aquela espiritualidade que você sabe que vai apertar os parafusos da vida da pessoa, né? O parafuso da relação do seu ouvinte com Deus. O parafuso do amor próprio. Como nós encontramos pessoas mal amadas que precisam que o parafuso da autoestima seja apertado, só o Evangelho faz isso. Não tem terapia nenhuma no mundo que produza esse tipo de efeito. E você está oferecendo o Evangelho para essa pessoa que precisa apertar esse parafuso. Muitas vezes você está pregando o Evangelho para pessoas com relacionamentos estragados. E você está oferecendo aquilo que de mais extraordinário pode ser oferecido para que essa pessoa resolva os seus problemas de relacionamento. Aí a pessoa responde para você, depois que você gasta toda a sua saliva pregando o Evangelho. E a pessoa diz na lata para você, olha, eu nasci na crença e vou morrer na crença. Já passou por isso? Né? Mas eu estou lhe oferecendo aquilo que é de mais extraordinário, que pode mudar a sua vida de forma radical. Para que você possa dizer, olha, agora eu me encontrei. E a pessoa diz, olha, eu não estou interessado nisso. Não fique aborrecido quando isso acontecer com você. Aconteceu com o próprio mestre. Mas sabe de uma coisa? A terceira coisa que o texto nos diz é que aquele desencanto da multidão com relação à fé não surpreendeu o mestre. O texto nos diz isso com clareza. Jesus revela a sua onisciência. Veja o verso 64. Ao declarar que ele sabia da existência de descrentes no meio daquela multidão. E ele interpreta a descrença à luz da doutrina da eleição. Você tem o verso 65. O comentário do evangelista é maravilhoso no verso 64. Quando ele diz que Jesus sabia que existiam muitos descrentes e que havia um incrédulo destacado no meio daquela multidão de descrentes, que era Judas, o traidor. Você tem no verso 64, na parte B. Irmãos, a descrença muitas vezes funciona como uma radical incompatibilidade
com o padrão revelado pelo próprio Deus a respeito do caminho da salvação. Muita gente se escandaliza com a cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. A cruz foi um escândalo para os judeus, loucura também para os gentios. E ela continua sendo esse escândalo nos dias de hoje. E a última resposta você tem do verso 66 até o verso 71. A descrença funciona muitas vezes fazendo com que o incrédulo abandone a companhia, a doce companhia daqueles que fazem parte da comunidade da fé. Irmãos, o último parágrafo é o mais doloroso de todos. Você tem do verso 66 até o verso 71, quando você tem o próprio evangelista apresentando um contraste no comportamento daquelas pessoas que faziam parte daquele grupo. A maioria vai abandonar o mestre e a companhia dos discípulos, que era o símbolo da igreja no mundo. A maioria. Mas uma maioria representada por Judas Iscariotes vai permanecer entre os verdadeiros crentes. É um contraste chocante. E duas coisas merecem ser destacadas aqui. Abandonar a Cristo e a igreja jamais pode ser justificado. É compreensível. Muitas vezes nós entendemos por que as pessoas abandonam a igreja. Mas é lamentável. Para aqueles que são incrédulos, a comunhão dos santos é um verdadeiro sofrimento. Já imaginou? Uma pessoa não crente participando da igreja. Preste atenção que a atmosfera ela não é suportável. Porque na igreja nós temos orações, nós temos louvores, nós temos a pregação da palavra, nós temos tantos exercícios espirituais que uma pessoa não regenerada não tem compatibilidade com esses exercícios. E preste atenção nisso, o bispo Hyde está certíssimo quando ele diz o seguinte, já repeti isso aqui umas 300 vezes, né? Mas vou repetir ainda mais outras 300. Ele diz, olha, se fosse permitido para um homem não regenerado chegar no céu, ele iria pedir imediatamente para sair de lá. Mas por quê? O céu é ruim? Não. Um homem não regenerado iria pedir para sair de lá porque a sua natureza não é compatível com a atmosfera do lugar. Correto. Irmãos, para que nós possamos apreciar verdadeiramente, não é ter uma simpatia simplesmente pelas coisas do Evangelho, para nós apreciarmos como sendo as coisas que mais encantam a nossa alma, apreciarmos as coisas espirituais, é necessário que nós tenhamos uma natureza compatível para isso. É necessário que tenhamos nascido de novo. Tenhamos passado por uma experiência produzida pelo Espírito Santo, capaz de nos habilitar a admirar aquilo que Deus admira e a aborrecer aquilo que Deus aborrece. Irmãos, aqueles incrédulos não tinham uma natureza compatível com aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. E a interpretação de Paulo. 1 Coríntios 2, 14. Veja como se encaixa perfeitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não aceita? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las.
Ele não tem a mente renascida para interpretar, porque elas se discernem espiritualmente. É a explicação de Paulo para isso que está acontecendo aqui no capítulo 6 de João. Alguns tentam justificar a sua deserção. Não, eu deixei a igreja porque pisaram no meu calo, aconteceram coisas que me desagradaram, e às vezes você tem pessoas que deixam a igreja falando mal da própria comunidade. Não raro nós encontramos pessoas assim. E eu escrevi aqui, lembrando a figura de um pastor que já está na glória. Ele era professor do Seminário Presbiteriano do Norte. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. O reverendo Valmir Soares. Quando nós estávamos no auge toda aquela confusão lá pelos idos de 1986, nós tivemos a oportunidade de cruzar com ele na reunião da Comissão Executiva do Supremo Conselho em Goiânia. E nós éramos novos, estávamos com 27 anos. Ele já é um pastor maduro, experimentado. E ele nos abraçou com tanto carinho. E nos aconselhou e disse uma coisa que colou como um chiclete na minha cabeça. Ele disse: irmãos, a igreja é como a arca de Noé. Lá dentro os bichos estão fazendo a maior sujeira. Mas lá fora está o dilúvio. Irmãos, que frase maravilhosa, né? A igreja é como a arca de Noé. Né? Muitas vezes você tem os bichos fazendo sujeira lá dentro. Mas lá fora está o dilúvio. E aquilo colou na minha cabeça. Que palavra sábia daquele velho pastor que tinha idade mais do que suficiente para ser nosso pai naqueles dias. Abandonar a Cristo e a igreja jamais pode ser justificado. Agora, permanecer na igreja sem conversão, a gente pode dizer, é pior. É uma tragédia inominável. E é o que você tem na história. O texto se encerra com uma bombástica revelação. Cristo declara que dentro do colégio apostólico tem um adversário. Um descrente, veja o verso 70. Judas, Jesus sabia quem era. Mas preste atenção, mesmo Jesus dizendo, olha, existe um descrente, um adversário, um incrédulo entre nós. Judas não se acusou, ficou calado, mas ele sabia que Jesus Cristo estava falando com ele. Mais tarde, escrevendo o seu evangelho, muito tempo depois de Judas apostatar e se enforcar, o evangelista João comenta o caso. Veja o verso 71. Porque no verso 70, veja lá, Jesus deixou a coisa no ar. Não vos escolhi eu em número de 12. Jesus não falou da multidão. A multidão descrente era alguma coisa mais fácil de ser entendida com aquela debandada geral. Mas depois da debandada, Jesus Cristo disse, olha, eu não escolhi 12. Pois é, tem um entre os 12 que não é crente. E mais ainda, ele usa uma palavra forte, diabolos, que no original grego significa adversário. Não é simplesmente alguém que não crê positivamente no mestre. É alguém que faz oposição à pessoa do mestre. A palavra diabolos, que você tem aqui, que significa adversário.
Irmãos, meros professos, ou seja, pessoas que permanecem na igreja sem conversão, permanecem numa situação desoladora. É algo inominável. Sabe por quê? Eu vou usar uma palavra que está na moda. Você já ouviu falar de parça? Né? Agora, quem aqui quer ser parça de Judas Iscariotes? Ninguém. Claro que ninguém, né? Querem ser parça do Neymar, parça do sei lá de quem, né? Mas preste atenção, permanecer na igreja sem conversão, você vai ser parça. Mas de Judas Iscariotes, que é o personagem que você tem aqui no capítulo 6. Eu quero terminar só relembrando esse conceito aqui de apostasia. Muita gente pensa que apostasia é cair da graça. Varra isso da sua cabeça, porque ninguém perde salvação. A Bíblia não ensina isso. E o Evangelho de João, 300.000 vezes diz que não se perde salvação. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso no próximo domingo. Aqui nesse texto mesmo. Então, apostasia não é perder a salvação. Não é? Apostasia é desertar da companhia daqueles que professam a verdadeira fé, sem que se tenha tido uma experiência verdadeira de salvação com a própria pessoa de Cristo, que é Senhor e Salvador. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olha o que diz o evangelista João no capítulo 10, esse texto que eu estou citando. E ninguém as arrebatará da minha mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que Jesus estava indicando com esse ninguém? O mundo? Não. Não é algo indefinido. Ele está apontando para uma pessoa. E ninguém as arrebatará da minha mão. Significa dizer que nem o capeta é capaz de tirar aqueles que são verdadeiros crentes da mão do bom pastor. É o que você tem no Evangelho de João. Duas aplicações para nós, duas perguntas. Lamentavelmente, irmãos, a descrença continua na moda. Não vai sair de cena a descrença. A questão é a seguinte. Você pode dizer com segurança que você não faz parte desse grupo? Você não está no meio daqueles que se desencantaram com o Evangelho de Jesus? Você pode dizer que está fora? E a outra pergunta, a outra aplicação, a pior descrença, preste atenção nisso, não é a dúvida científica. O camarada diz que ele é ateu. Ele é um cético porque ele é um filósofo que estudou muito. A pior descrença não é a dúvida científica. A pior descrença é a incredulidade religiosa. Essa é a pior de todas. Você conhece alguém que está na igreja, mas demonstra que ainda precisa passar pela conversão? Precisa abraçar a fé de verdade? Conhece alguém assim? Passou algum nome pela sua cabeça? Se passou algum nome pela sua cabeça, faça uma oração por essa pessoa, hoje à noite, a fim de que Deus tenha misericórdia dela.